Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e amigos aí que estão vendo pela primeira vez. Hoje nós vamos continuar aqui o estudo do livro de Daniel. É o capítulo de número 8, de 27 versículos. Meus irmãos, tremendo. Você vai ver aqui no capítulo 8 revelações de coisas futuras que Daniel teve, irmãos, ainda no período do exílio. Você vai ver que no versículo 1 aqui, qual vamos ler, vai ainda falar de Belsassar, né? Não está numa ordem cronológica, tanto que está aí no canal, e nós lemos na palavra do Senhor o capítulo 7 e o 8, porque no 6, que está aí gravado também para a glória e para a honra do nome do Senhor, nós vemos que Belsassar morre, né? Então, o 7 e o 8, irmãos, foram ali vistos, essa experiência tremenda de Daniel antes da morte de Belsassar, para ficar bem claro, né? O versículo 1, louvado seja Deus, o capítulo 8 tem 27 versículos, fala assim, ó: no ano terceiro do reinado de Belsassar, a qual falamos da morte dele no capítulo 6, né? Apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão que eu estava na cidadela de Suzã, né? Os irmãos veem que não era uma distância perto ali onde estava Daniel e Suzã, né? Essa cidade de Suzã, você vê que ela é citada em outros livros da Bíblia, quando nós já gravamos aí no canal, para a glória e para a honra do nome do Senhor, né? Aleluia. Na província de Elão, vi nesta visão que eu estava junto ao rio Ulai, U-L-A-I, Ulai. Versículo 3. E levantei os meus olhos e vi que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Versículo 4. E vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podiam resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade a se engrandecia. Versículo 5. Estando eu considerando quando um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, irmãos, sem tocar no chão. É dessa maneira que está escrito, irmãos. Aqui é uma linguagem simbólica, né, irmãos? Vai trazendo uma verdade para esse tempo aqui que aconteceu. Aqui fala de uma rapidez, irmãos, muito grande, que ele nem tocava no chão. E o Senhor Deus, irmãos, que ele é um Deus de verdade. Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus, irmãos, que a palavra dele fala assim, que todo aquele que nele crê jamais será confundido. Irmão, Deus, ele traz certeza. A palavra é certeza, não é dúvida. Dúvida não é de Deus, irmãos. Medo não é de Deus. Perturbação não é de Deus. Deus traz clareza, irmãos. Verdade. Aleluia. Então a palavra está bem clara aqui, irmãos. Ó, aquele bode tinha chifre notável entre os olhos. Versículo 6. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. Você fala aqui, irmão, de povos, né? De nações que estavam brigando entre si. Nós vamos já falar aqui dessas nações aqui. O versículo 7. E vi-o chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Então o bode o lançou por terra e o pisou. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Versículo 8. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4
também, né? Outros 4 chifres também, notáveis para os 4 ventos do céu. Versículo 9. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Versículo 10. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército. Por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Versículo 12. E o exército foi entregue a ele com sacrifício contínuo, por causa da transgressão. Ele lançou a verdade por terra, e os fez e prosperou. Irmãos, vamos ver essa primeira parte aqui, que é tremenda, irmãos. Que visão Daniel teve, né, desses impérios mundiais na época, desses reinados, né? Quando você vê aqui, fala do carneiro, irmãos. Aleluia! E os 2 chifres, né? Aqui o carneiro, aqui fala da Média e da Pérsia. Lembrando lá daquela visão do capítulo 2 que Nabucodonosor teve, naquele sonho, né, irmãos? Deus falando, irmãos, de um tempo que ia acontecer. Daniel estava vivendo esse tempo, né? Aleluia. Ele viveu esse tempo. Porque você vai ver que após a morte aqui de Belsazar, isso a gente falando do próximo capítulo, o 9, a gente vê Dário, Daniel no império de Dário. Irmãos, a gente sabe pela Bíblia, que lá em Isaías, né, que por bondade e misericórdia de Deus, a gente tem gravado aí no canal, né, Deus, ele fala lá em Isaías, num período que o rei Ciro, qual Deus o levanta, aleluia, isso para que o povo dele, o povo do Senhor, nesse período aqui, irmãos, fosse favorecido, mas levantando um rei que na época, no costume, era um rei pagão. Irmão, tudo Deus está no controle. Deus estava fazendo isso, realizando isso, mostrando isso, para que o povo dele, irmãos, o povo dessa época de Daniel, e que ia vir depois de nós hoje, irmãos, visse o seu poder, a sua soberania. Meu querido irmão, e quando fala de Medo e Pérsia ali, os irmãos veem o que acontece, né? Aqui a gente leu aqui esses 12 primeiros versículos aqui, depois vem o bode, irmãos. Aqui o bode simboliza a Grécia. No capítulo 7, irmãos, a qual a gente já deu uma pequena introdução disso, falando sobre isso, né? Foi quando Alexandre o Grande, ele aparece no cenário, irmãos. Irmão, quando fala aqui que o bode vem correndo de uma velocidade tão grande, parecia que ele nem tocava no chão, foi a velocidade que Alexandre o Grande, que era grego, ele domina as nações ali em volta, inclusive os medos, os persas, ele dominou ali, irmãos, quase uma boa parte, a história fala isso, irmãos, documentários, filmes, né? Se ele tivesse talvez mais tempo, irmãos, diz a história, isso é bíblico, irmãos, aqui nós estamos falando dele aqui, ó, aleluia, ele morreu com 33 anos, meu irmão, se Deus o permitisse, pela estratégia militar que ele tinha, pelo domínio que ele tinha ali de guerra, ali, irmãos, ele tinha dominado o mundo, mas Deus não permitiu, ele morre ali. Quando fala que aquele chifre é quebrado, né, que era o império dele, irmãos, era a força que ele vinha, irmão, e vem aqueles outros 4 chifres, são os 4 generais do seu império, irmãos. Irmãos, a Bíblia fala aqui, nos versículos que nós lemos aqui, irmãos, não tiveram tanta força como Alexandre o Grande, mas dominaram ali, irmãos. Aleluia, irmão, Deus estava mostrando isso a Daniel, irmãos. Aleluia. Tinha interpretado aquele sonho lá no capítulo 2, aqui já no 8, irmãos. Acredita-se aqui, irmãos, Daniel já tinha mais de 80 anos, irmãos. Lá no capítulo 2, alguns acreditam, mas não afirmam, irmãos, por tempo, por anos, que Daniel tinha ali em torno de 20, talvez de 17
há 20 e alguns anos ali, irmãos. Então havia um tempo de história, de vivência, de experiência, de maturidade, de caminhada, de aprendizado, porque, irmão, não existe, não pode ninguém falar nessa terra hoje que eu já sei tudo. Não, irmão. Na caminhada com o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo que hoje habita em nós, por misericórdia e bondade, há um aprendizado todo dia, há uma caminhada todo dia, há uma necessidade nossa, irmão, de buscar o Senhor todo dia, para que novas coisas Ele nos diga, novas coisas Ele nos revele, novas coisas Ele nos ensine. E os irmãos veem nesse período, mais ou menos, para você ter uma ideia, irmão, quanto tempo Daniel estava nessa caminhada e aprendendo, buscando, Deus fazendo ele entender coisas que iam acontecer num outro tempo ainda. Irmão, isso é maravilhoso, irmão. Nós vamos passar aqui para uma segunda e terceira parte do capítulo, do 13 aqui em diante, né? Você vai ver um título que fala assim, ó, do 13 ao 14. 2.300 dias. Irmãos, mais ou menos 6 anos, se você for multiplicar aí, irmãos, não é mais ou menos não, mas é 6 anos, 3 meses e 20 dias. Meu querido irmão, você, leitor da palavra de Deus, que lê a palavra, você vê lá quando vai ter a grande tribulação. Meu irmão, você vê que Daniel não conheceu João, o apóstolo João, e nem o apóstolo João a Daniel pessoalmente. Irmão, mas Deus, o Espírito Santo, vem há tantos 1000 anos atrás revelar algo a Daniel que ia acontecer num outro período, e também a João bem depois, irmãos, desse período aí. Então os irmãos vê que visões, revelações de Deus, sonhos, vem falando na história da história do povo de Deus, aleluia, e isso vem batendo as revelações, as visões de Deus para um tempo que vai se acontecer. Isso é tremendo, irmãos. Você vai ver aqui comigo aqui, ó. Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo. Anjos, irmãos. Quando eu falo essa linguagem, é anjos. Aquele que falava até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército e o fim de serem pisados. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Irmão, nós vamos entrar noutra parte aqui, que acredita-se, aleluia, esse período que aconteceu, essas coisas, foi naquele período dos Macabeus, irmãos. Você fala assim, mas não tem isso na Bíblia escrito dos Macabeus, mas era um período que existiu, irmãos. Mesmo estando hoje num livro que a gente chama de livro apócrifo, ali houve um rei chamado Antíoco e Epifânio, irmãos, que eles adentraram ali no santuário do Senhor e profanaram, de um desrespeito tamanho tal. E aqui o Senhor vem falar desse período que vai acontecer. Nesta visão a Daniel. É tremendo isso aí, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. O 15 diante até o 27, irmãos, tem um outro título que fala assim, ó, Gabriel. Quem é Gabriel, irmãos? O anjo. É citado pela primeira vez o nome dele aqui, irmãos. Depois é citado num outro período e depois lá no Novo Testamento. Irmãos, cita depois, além de Gabriel, cita Miguel, cita o Lúcifer, irmãos. Isaías 14:12, filho da alva, numa outra tradução bem antiga da Bíblia, irmãos, e um outro anjo chamado Apolion, lá em Apocalipse capítulo 9. Meu irmão, você veio de alguma religião, ali que você mexia com espíritos, com coisas malignas, e lá é citado nomes, há áreas da vida de pessoas que o inimigo trabalha, e você traz esse costume a dizer o nome. Irmão, não faça isso, irmão. Não é bíblico, não está na palavra, não está na Bíblia o nome de nenhum outro anjo, meu querido irmão. Faça isso não, deixe isso para você, guarde para você. Meu querido irmão, temos que não ir além daquilo que está escrito, isso é bíblico. Irmão, a palavra de Deus, eu creio nela 100%, ela é inspirada
pelo Espírito Santo. Meu irmão, se Deus não deixou o nome de nenhum outro anjo na Bíblia escrito, não é para ser falado. Se eles têm, irmão, Deus não revelou para nós, irmão. Deuteronômio 29. Fale dos nomes que estão na Bíblia. Irmão, não tem outra revelação mais profunda. Isso é heresia. Deus não está com a heresia. Deus não muda a sua palavra. Até os próprios anjos falam, aleluia, da palavra. Se o apóstolo Paulo fala isso lá em Gálatas, inspirado pelo Espírito Santo, se descer um outro anjo do céu e falar outra coisa, anátema. Irmão, é palavra. Vamos entrar pela palavra. Oh, glória, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O versículo 15. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que apresentou diante de mim como uma semelhança de homem. Olha que tremendo, irmãos. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai. Ulai era o rio, né? Aleluia. A qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender esta visão. Irmão, a voz do Deus Todo-Poderoso. Bendito é o nome do Senhor. Falou para o anjo Gabriel, dá a ele entender essa visão. Meu irmão, o Deus Todo-Poderoso, ele designa, manda, dá ordem aos seus anjos para nos auxiliar, porque lá em Hebreus capítulo 1 fala, aqueles que hão de herdar a salvação somos nós, irmão, por misericórdia e bondade do Senhor, aleluia. Versículo 17, e veio perto de onde eu estava, então vindo ele, me amedrontei, e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Irmão, depois de muito tempo, ia se demorar para acontecer, mas ia acontecer, irmão. Versículo 18. Estando ele falando comigo, caí adormecido e com o rosto em terra, ele porém me tocou e me fez estar em pé. Irmão, o poder do Senhor Deus, a glória do Senhor Deus, a presença do Senhor Deus, esse corpo nosso corruptível não aguenta, meu irmão. Não aguenta. Ali quando os homens vêm prender Jesus no evangelho, ele fala, eu sou. Caíram por terra 3 vezes. Quando ele fala como homem, aí os homens conseguiram chegar próximo dele. Irmão, a Bíblia fala no evangelho de João que nem um homem pode ver a Deus, irmão, senão é fulminado. Moisés viu pela fenda o Senhor passando por ele, um pouco de costas ali, porque não aguenta, é muita glória, é muito poder, aleluia. Esse corpo nosso corruptível não aguenta, irmão. Olha como é que o Daniel fica. O versículo continua aqui, ó. Bendito seja Deus. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois pertence ao tempo determinado ao fim. 20. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, né? Olha que tremendo, irmão. Versículo 21. Porém o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei, Alexandre o Grande. 22. E ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa 4 reinos de que se levantarão da mesma nação, mas não com força dele. Os 4 generais, irmão, ele morre, os 4 se levanta, é dividido no reino entre os 4. Mas no fim do seu reinado, quando acabam os prevaricadores, se levantará um rei feroz, de semblante, será entendido em adivinhações, né? Adivinhações, bruxaria, feitiçaria, magia negra, irmãos, vai adorar a demônios, vai ter contato com os demônios, irmão. O mundo hoje jaz no maligno, não é dele, irmão. Vivemos tempos assim, irmão. Na época de Daniel acontecia isso hoje também. Versículo 24. Esse fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Destruirá assombrosamente, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. O povo santo é o povo de Deus, irmão. Vamos lendo, entendendo aqui, ó. 25. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Aqui está falando, irmãos, vai falar coisas ao Deus dos céus, vai desafiá-lo, vai amaldiçoá-lo. Irmão,
o período da grande tribulação, que isso é citado no livro de Apocalipse, é citado em algumas cartas, fala disso, irmão. E aqui Daniel já estava tendo essa visão. Irmão, a forma que ele vai dominar, que ele vai ter domínio, vai ter sucesso no seu tempo, irmãos, vai fazer guerra contra os santos e por um período de tempo vai prevalecer. A palavra de Deus fala isso, irmãos, lá também no livro de Apocalipse. Vamos continuar aqui, ó. Aleluia. E a visão da tarde, da manhã, foi falada e é verdadeira. Tu, porém, sela a visão, porque se refere a dias muito distantes. 27. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo, e alguns dias. Então levantei e tratei dos negócios do rei. Espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Irmãos, ele entendeu. Ele. Se ele comentou ali, talvez com Misael, Ananias e Azarias, houve ali na hora uma falta de compreensão, irmãos, porque é algo muito tremendo, irmãos. Algo que não ia acontecer nos seus dias. Mas, irmão, a Bíblia está aí. Deus avisa, Deus fala, Deus está dizendo, os sinais estão acontecendo, as coisas estão acontecendo. É para você, igreja, para você, meu irmão, é para você que está vindo para Cristo agora, para você que está vendo aí, talvez não está compreendendo. Deus está falando de tempos que vão acontecer. Hoje Ele está aí, aleluia, de braços abertos, falando: meu filho, vinde a mim. Entregue a sua vida para mim. Ele quer te selar, aleluia, para o dia da redenção, pelo Espírito Santo. Ele quer que você seja dele, que você se entregue a ele. Você que afastou do caminho do Senhor, o Espírito Santo, o Senhor que te escolhe, está te chamando. Volte para ele. Eu reconheça, caminhe com ele. Irmão, eu amo escatologia, irmãos. Deus vai nos dar a oportunidade num outro estudo desse, de poder aprofundar mais isso, falar detalhes, coisas que aconteceram na história, que isso veio acontecer, irmãos. Alexandre o Grande, os seus 4 generais, Roma, nesse período teve um domínio muito grande. E aqui, irmão, por último, né, falando do anticristo. Meu querido irmão, Jesus, ele está avisando a terra, nós, para a gente se preparar para encontrar com ele. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Meu querido, você tendo dúvidas aí, faça pergunta aí no canal aí. Se você precisar, eu deixo o meu zap aí. Você deixa o seu para a gente conversar, para a gente explanar mais. Irmão, maravilhoso. O Espírito Santo, que é o nosso professor supremo e único, nos ensina. Amém? Capítulo 8 encerrado. Meu irmão, me ajude aí deixando o joinha, compartilhando, trazendo inscritos para o canal. Que essa palavra de Deus mas possa alcançar vidas, corações que se voltem e se rendam ao Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor, Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.